Você sabe quem inventou a calcinha? Conheça a história. Descubra quem inventou a calcinha, uma peça tão presente na rotina da mulher, que parece impensável que o modelo como se conhece hoje só surgiu no século passado. Quem inventou a calcinha e como as mulheres se protegeram antes da invenção. Catarina de Médici foi quem inventou a calcinha e por muitos anos, as mulheres não ganharam peças íntimas e, por isso, o modelo delicado e minimalista é relativamente novo. A história da calcinha passa por uma evolução muito grande, que vai desde as tangas usadas na Grécia Antiga até o sensual fio dental. Então, vamos voltar no tempo para entender mais sobre essa lingerie que tanto amamos. Como as mulheres protegiam sua intimidade. Antes de ver mais detalhes sobre quem inventou a calcinha, é preciso voltar algumas centenas de anos, lá para a Grécia e Roma antigas. Naquela época, as mulheres usavam uma espécie de tanga para proteger as partes íntimas, com um pedaço de pano amarrado na cintura e passado entre as pernas. Inclusive, existem alguns murais que mostram mulheres usando uma espécie de calcinha e sutiã, uma faixa sobre os seios que envolvem o tronco. Isso se manteve ao longo da Idade Média e do Renascimento. Catarina de Médici e a introdução da calcinha. Catarina de Médici, rainha da França, pode ser considerada quem inventou a calcinha. Isso porque por volta de 1530 foi ela quem teve a primeira concepção de algo parecido com o que é calcinha atualmente. A ideia surgiu quando ela comprou um pedaço de pano por baixo do vestido ao montar no cavalo. Porém, não pense que foi a partir desse episódio que a lingerie começou a se popularizar, viu? É muito pelo contrário. Na Inglaterra, por exemplo, a calcinha era uma vestimenta mal vista para mulheres. Só depois de mais alguns séculos é que a história foi mudando. 1800 e a criação das pantalonas. Por volta do século XIX, os primeiros modelos de roupa íntima começaram a se popularizar, mas ainda não chegavam perto da calcinha que conhecemos hoje. Na verdade, eram uma espécie de calção chamada pantalona. Sim, eram peças parecidas com as pantalonas de hoje em dia, com comprimento até abaixo dos joelhos. Elas eram confeccionadas em tons pastéis, sem estampas e mais largas. As pantalonas eram usadas por baixo de vestidos compridos, junto aos espartilhos. As estampas e as cores diferentes só foram surgindo com a Revolução Industrial e a criação das máquinas de costura, que permitiram que as mulheres confeccionassem as próprias roupas. Século XX, o surgimento da calcinha. Então, quando surgiu a calcinha? O século XX é o marco da evolução das lingerias. Foi nele que o sutiã e a calcinha se popularizaram, com o desuso do espartilho e o surgimento de tecidos como lycra e nylon. Peças mais confortáveis foram criadas e a pantalona deu lugar às calças mais curtas, próximas às saias e bermudas mais largas. Por volta da década de 50, a cinta-liga começou a ser usada para segurar meias calças e deu um toque de sensualidade ao visual feminino. O minimalismo das calcinhas foi prevalecente lá por volta dos anos 90, com o surgimento de peças com laterais e cobertura média, como os modelos de biquíni tanga brasileira, que conhecemos hoje. Surgimento dos modelos mais sensuais. Por volta dos anos 1960, as mulheres começaram a buscar calcinhas que valorizassem seus corpos e suas formas. Anos mais tarde, nas décadas de 80 e 90, a indústria de roupas íntimas passou a investir fortemente em peças mais sensuais, com detalhes rendados e menor cobertura. Calcinha fio dental. Inclusive, você sabia que quem inventou a calcinha fio dental foi o brasileiro? Pois é, esse modelo que valoriza bem o bumbum com menor cobertura na parte de trás surgiu no Brasil na década de 1980. Ele foi lançado como uma variação do biquíni asa delta, difundido, principalmente pela modelo Magda Kotroff, que usava o modelo penas cariocas. Surgimento dos modelos mais sensuais. Por volta dos anos 1960, as mulheres começaram a buscar calcinhas que valorizassem seus corpos e suas formas. Anos mais tarde, nas décadas de 80 e 90, a indústria de roupas íntimas passou a investir fortemente em peças mais sensuais, com detalhes rendados e menor cobertura.
Calcinha fio dental. Inclusive, você sabia que quem inventou a calcinha fio dental foi o brasileiro? Pois é, esse modelo que valoriza bem o bumbum, com menor cobertura na parte de trás, surgiu no Brasil na década de 1980. Ele foi lançado como uma variação do biquíni asa delta, difundido, principalmente, pela modelo Magda Kotroff, que usava o modelo nas próprias cariocas. A partir daí, as calcinhas foram ganhando mais detalhes, núcleos e acabamentos e, atualmente, existem modelos para todos os gostos e estilos, e a gente é uma prova disso. Existem peças mais sensuais, como a coleção Here, mais românticos, com a coleção Memórias, com um apelo sustentável como a coleção Green. A evolução das calcinhas foi tanta que agora as mulheres têm a chance de usar modelos absorventes, como a coleção Flow, que oferecem mais conforto e estilo para o período menstrual com a segurança necessária para se sentirem confiantes durante o uso.